Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto, em Itapiruna, e tenho esse canal aqui no YouTube para compartilhar com vocês mensagens da Palavra de Deus. Hoje, a minha mensagem tem como título Voltando a ser Criança. E está baseada numa passagem muito conhecida que narra o encontro de Jesus com um bando de crianças. Vamos ler Mateus capítulo 19, versículos 13 a 15, que diz assim: Certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e orasse em seu favor. Mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Jesus, porém, disse: Deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Então, antes de ir embora, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Um outro evangelista, outro autor que escreveu também um dos evangelhos, diz que Jesus tomou as crianças no seu colo e as abençoou. Esse encontro de Jesus com crianças tem grandes lições para nós. Aqui nós aprendemos que todos nós precisamos voltar a ser crianças. Uma jovem mãe esteve numa festinha de aniversário junto com seus filhinhos e notou que ali, naquele ambiente, tinha um cartaz com a seguinte frase: Quando eu crescer, quero ser criança. E ela então escreveu uma crônica dizendo que ela, na sua experiência de mãe, ela tinha voltado a ser criança, porque ela passou a interagir com seus filhos, brincando com eles, lendo histórias para eles, cantando com eles, vendo filmes de crianças, né? E ela disse que foi uma experiência doce, maravilhosa. Mas aqui nós aprendemos com Jesus que nós precisamos voltar a ser crianças para que possamos entrar no reino dos céus. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que para entrar no reino de Deus é preciso que nós nos tornemos como bebês espirituais. Jesus, numa ocasião próxima a esta, no capítulo 18 de Mateus, ele foi perguntado pelos seus discípulos sobre quem era o maior no reino dos céus. E então Jesus chamou um menino pequeno, uma criança pequena, colocou no meio deles e afirmou: Eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Foi isso que Jesus disse a Nicodemos, lá no capítulo 3 do Evangelho de João. Nicodemos era um senhor já, era um homem conhecido em Israel, era fariseu, membro do Sinédrio. Jesus disse que ele era mestre em Israel, e ele foi conversar com Jesus, e começou uma conversa com Jesus que era uma conversa, podemos, como a gente costuma dizer, uma conversa fiada. E Jesus então foi direto ao ponto e disse para ele: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemos perguntou: mas como é que eu posso nascer de novo? Eu tenho que entrar de novo na barriga da minha mãe e nascer de novo? E Jesus disse: não, isso é obra do Espírito Santo.
a obra da conversão, da transformação da pessoa numa nova criatura. Por isso, Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E é assim que é um bebê. Um bebê é como uma folha em branco, cuja história ainda vai ser escrita. Quando você vem a Jesus e aceita Jesus como seu Salvador, você começa uma nova história. Deus começa a escrever uma nova história na sua vida. O seu passado foi perdoado, foi esquecido por Deus e agora você se converteu e se tornou como uma criança. Então, para entrar no reino de Deus, é preciso que você se torne um bebê espiritual. É isso que Jesus está dizendo aqui. Que o reino de Deus pertence aos que são como as crianças. Outra coisa que nós aprendemos aqui, que é preciso receber a salvação como um dom de Deus. Como um dom. Algo que Deus deu, de graça. Aliás, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, e versículos 8 e 9, lá diz, pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É preciso receber a salvação como um dom de Deus, assim como as crianças recebem tudo que lhes é dado. Tudo que uma criança veste, tudo que uma criança calça, tudo que uma criança come, todos os brinquedos com que brinca, a cama em que dorme, o quarto onde mora, tudo isso é recebido por ela com simplicidade, com ingenuidade, com naturalidade, porque ela sabe que ela não tem competência, não tem sustento próprio, então ela está pronta a receber de graça tudo que lhe é dado. Mesmo as crianças que se tornam órfãs, sempre vão encontrar alguém que cuide delas, que as sustente, porque elas não têm condição de sustentar a si mesmas. Assim somos nós. Nós não temos condição de nos salvar a nós mesmos. Nós não temos mérito nenhum em nós. Nós não temos capacidade nenhuma de obter a nossa própria salvação. O reino de Deus não pertence aos que se acham merecedores. Foi o que Jesus disse. Eu vim para buscar e salvar os perdidos, os pecadores, aqueles que reconhecem humildemente que precisam da misericórdia e da graça de Deus. E Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Realmente, todos pecaram, estão afastados da presença de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É interessante que o tradutor em português, ele usou essa expressão dom gratuito. É um pleonasmo. Pleonasmo é quando a gente usa duas palavras para falar da mesma coisa. Né? Por exemplo, tinha uma neve ali que era branca. Todo mundo sabe que a neve é branca. Tinha um gelo que era frio. Todo mundo sabe que o gelo é frio. Então, a ênfase é dada ao fato de que realmente é de graça, é totalmente de graça que Deus nos dá. Então, nós precisamos nos tornarmos crianças para receber a salvação como algo que Deus nos deu, com simplicidade, com ingenuidade, recebendo aquilo como algo que nós não merecíamos, mas nosso Pai, que é nosso Deus, nos deu. Uma terceira coisa que nós aprendemos aqui, meus amigos, é que precisamos ter no coração a pureza, a simplicidade, a humildade que uma criança tem.
para que nós possamos entrar no reino de Deus. Jesus disse, é uma daquelas bem-aventuranças, né? Ele diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, é preciso ter o coração limpo. Conta-se uma história interessante de um homem ateu, incrédulo, que era capitão de um navio, e naquele navio viajava um pastor, um velhinho pastor, e aquele capitão estava sempre procurando um meio de provocar o pastor. E então ele estava ali no convés do navio, com a sua luneta, olhando o mar todo em volta. E ele dizia, pois é, eu estou aqui olhando, vasculhando o horizonte, aqui o céu e o mar, e não vejo Deus. E o pastor disse, você não vê a Deus porque seu coração está sujo. A Bíblia diz que para ver a Deus é preciso estar limpo de coração. Para receber a graça de Deus, para entrar no reino de Deus, é preciso ser humilde e reconhecer que nada temos, nada somos. O salmista disse no Salmo 131 uma coisa muito interessante, ele diz assim, Senhor, meu coração não é orgulhoso e meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão. Pelo contrário, acalmei e aquietei a alma, como criança desmamada, que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Precisamos nos tornar como crianças e deixar o orgulho, a arrogância e humildemente aceitar a salvação para entrar no reino de Deus. E uma última coisa que nós aprendemos aqui, que eu quero frisar também, é que Jesus disse assim, não impeçam as crianças de vir a mim. Os discípulos, assim como o povo em geral daquela época, eram tremendamente preconceituosos com relação às crianças. As crianças não tinham valor, as crianças não eram contadas. Mesmo o evangelista que narrou aquele episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Vocês podem ver lá que ele diz que contou só os homens, não contou as crianças, não contou as mulheres, provavelmente não contou também os escravos que estivessem por ali. Naquela sociedade, as mulheres, as crianças, os escravos, as viúvas e os órfãos eram tremendamente discriminados. Mas Jesus disse, não impeçam as crianças de vir a mim, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Então, se o reino de Deus pode ser recebido por uma criança, quanto mais pelos demais seres humanos, não é? Ninguém pode ser impedido de vir a Jesus. Ninguém pode ser impedido de ir a Deus. Essa passagem nos ensina que Deus repudia o preconceito. Ele não tem prediletos. Ele não tem preferidos. Todos podem vir a Ele. Graças a Deus por isso, né? Seja pobre, seja rico, seja preto, seja branco, seja doutor, seja analfabeto, seja homem, seja mulher, seja criança, adolescente, Deus recebe e aceita todos. Voltar a ser criança não é voltar à infância. Não é isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer que é voltar a ser criança é voltar à humildade e à simplicidade de coração
é voltar à fé que nunca duvida, é voltar à graça de Deus que tudo dá, é voltar ao Deus que recebe a todos. Então, que você possa voltar a ser criança.